Bem-vindos ao programa VEMO1. Aqui vocês vão aprender informações, curiosidades e alguns fatos da nossa história. VEMO1, na língua terena, significa a nossa voz. Estamos na comunidade indígena Marçal de Souza, um bairro habitado por nossos parentes terena. E aqui, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Nir Terena, é onde a nossa cultura prevalece. Estamos aqui para dar voz à nossa comunidade e abordar algumas questões indígenas, incluindo a nossa arte, a nossa cultura, a nossa linguística e a nossa conquista. Com vocês, nossos convidados. É cultural dos terenos, os nossos antepassados. Eu sou terena. Não tivessem pegado as nossas terras, Da nossa cultura, da nossa existência. Que vai protagonizar, junto com os povos indígenas, construir as políticas daqui. Luta, muito luta. Olá, hoje o VEMO1 tem prazer em apresentar Júlia Rodrigues. Ela é arquiteta formada pela FACSul, Faculdade do Mato Grosso do Sul, em 2022. Fez estágio em Light Design e Design de Interiores. Júlia, para você como arquiteta, como você avalia a urbanização das comunidades indígenas urbanas de Campo Grande? Primeiro a gente tem que entender o que significa a urbanização. A urbanização, ela é você transformar uma área rural no urbano. Hoje a nossa comunidade, o Marçal de Souza, ela está inserida no contexto urbano, que é em Campo Grande, aqui na capital. E apesar de estarmos dentro de uma capital, a gente ainda vê ausência em algumas questões de urbanismos. Por exemplo, eu acho que falta, não só para o Marçal de Souza, mas para outras comunidades inseridas no contexto urbano, um tato em relação à educação, à segurança, à saúde, ao mercado de trabalho. A gente precisa entender que os povos originários, eles foram incluídos dentro de uma sociedade que não é indígena, uma sociedade não indígena, uma sociedade branca. A gente não se relaciona com os não indígenas de uma maneira fácil. A gente entende, tanto eu quanto você, que as nossas lutas, elas são diárias. A gente está sempre um pouco atrás de quem não é indígena. Então, enquanto a gente está lutando por algo mínimo, básico, são coisas que a gente está lutando que o branco, ele já lutou há mais de 10, 20, 30 anos atrás. Eu acho que falta para a gente uma questão de saúde, que é, por exemplo, uma unidade básica voltada para a população indígena. Porque o indígena, a gente é distinto, a gente é diferente de muitas coisas da população branca. A gente tem uma forma de comunicação diferente, a gente tem culturas diferentes, a gente tem uma aparência diferente. A gente vê que existe essa diferença de se abrir, de falar o que a gente necessita, de falar quais são os problemas que a gente enfrenta. Então eu acho assim, que na questão de saúde, uma unidade básica de saúde para a comunidade indígena, mesmo que inclusa no contexto urbano, é uma questão do urbanismo ali que seria positiva, né, para o Marçal de Souza. Não só para o Marçal de Souza, mas para as outras mais de 20 comunidades que a gente tem na capital. A questão da educação também é uma coisa que ajudaria muito se a gente tivesse uma escola voltada para isso. Por exemplo, se você tem uma unidade básica de saúde, que ela é voltada para atendimento aos povos originários, se uma pessoa está lá construindo, isso gera emprego na construção. Então, seria uma forma de incluir o indígena nisso, sabe? A gente tem que entender que o indígena, ele está em um local que não é comum para ele. A gente foi tirado de onde a gente nasceu, tirado de onde a gente vivia e foi colocado em um espaço. A gente não está incluído, a gente está dentro de um contexto
urbano, mas a gente não está incluído. A gente não participa, é muito difícil você ver indígena participando dos mesmos eventos de não indígenas. Você não vê os não indígenas participando aqui dos nossos eventos. Nós estamos separados, porém inclusos ao mesmo tempo. A urbanização, claro, a gente não pode tirar essa conquista grande que é o nosso Marçal de Souza, a primeira aldeia urbana do país. Mas a gente também precisa entender que existem necessidades que não foram atendidas, que é a questão de segurança, questão de saúde, questão de educação. Então a gente precisa de uma escola que ensine as nossas crianças que elas precisam manter a cultura, elas precisam falar, uma escola voltada para os indígenas, cursos profissionalizantes para os indígenas, uma saúde para os indígenas. A gente tem casas que não atendem às necessidades das famílias. A gente tem famílias com mais de 2 crianças, com mais de 3 crianças para casas muito pequenas. Então a gente tem que entender que nós somos um povo que cresce, graças a Deus, a gente não deixa morrer a nossa cultura, a gente não deixa morrer o nosso povo, então a gente precisa ir progredindo juntamente. A cidade progrediu de 90 para cá, né? Que foi quando foi, acho que foi em 95 que foi inaugurado o Marçal. Então a cidade cresceu e a gente continuou. A gente continuou com a mesma planta das casas, então a gente também tem que progredir juntos com a cidade. Então, a questão da pavimentação também, se eu não me engano, foi pavimentado em 2014. Então, tem um tempo bem... Você vê que o prazo é grande entre a inauguração do Marçal de Souza e a pavimentação. A gente também precisa, indígena também tem carro, indígena também precisa se locomover, precisa de mobilidade para pegar o transporte coletivo. Então, assim, a gente tem que entender que foi uma grande conquista, mas ainda existe muita necessidade que precisa ser atendida na questão da urbanização aqui nas nossas comunidades urbanas. Júlia, quando que você teve a consciência da sua representatividade étnica? Quando que ela mudou? Se ela mudou alguma coisa na sua vida, quando que deu essa virada de chave? Eu sempre me vi como indígena. Eu não sei assim, exatamente quando que virou essa chavinha de eu sou indígena. É uma coisa que nasce com a gente. Eu nasci sabendo que eu era indígena, nasci sabendo que a gente é um povo da agricultura, que a gente é originário, que estávamos aqui antes de 1500. Então, eu sempre soube que eu era indígena. Só que aí, mais ou menos ali entre a adolescência, ali com uns 15, 16 anos, eu entendi que eu ocupava um espaço diferente, tanto na comunidade indígena quanto na comunidade não indígena. Bom, eu fiquei morando no Marçal, na aldeia urbana, até mais ou menos uns 3 ou 5 anos. Depois eu saí daqui e fui para o urbano mesmo, fui para a cidade. E aqui eu era igual a todo mundo. E quando me tiram daqui e eu vou para a cidade, eu já sou diferente. Então, ali entre os 15 e os 16 anos, que é aquela fase ali do adolescente, que começa o bullying, que começa as diferenças, foi quando eu percebi que eu era diferente do restante das pessoas e que quando eu falava alguma coisa, eu não falava, quando eu lutava por uma coisa, eu não estava lutando só pela Júlia indígena, eu estava lutando por toda uma comunidade, pela minha família, pelo Marçal de Souza, por outros indígenas, e aí foi quando eu fui entendendo e fui percebendo que as coisas seriam mais complicadas. A partir do ensino médio, eu comecei a perceber que eu teria uma representatividade diferente para a sociedade. Eu estava com todo um povo e eu ia levar quem eu sou, o que eu aprendi, o que eu sei, e que algumas lutas viriam diferentes dos meus colegas que são não indígenas, e que não era só eu, que eu nunca estaria sozinha. Sempre que eu fosse falar alguma coisa, era eu e mais um povo. Em algum momento da sua vida, você sofreu preconceito, tanto na escola, na faculdade? Você pode relatar pra gente? Sim, sempre o preconceito, quando a gente é distinto, ele sempre está ali com a gente, desde criança. Sempre teve essa questão de preconceito, da forma por que você é diferente. Mas, assim, a faculdade, eu acho que foi a fase que foi mais clara a questão do preconceito. Eu estudei em 3 faculdades diferentes. Nessas 3, eu era a única indígena na minha turma.
e nas duas eu era a única indígena na faculdade inteira. A questão do preconceito já ocorreu muito, ocorre até hoje, sempre. Quando a gente escolhe sempre falar de quem a gente da onde a gente veio, quem que a gente carrega com a gente, toda uma história, o preconceito ele vem junto. Houve uma vez que eu era privilegiada por ter acesso à vacina da Covid, primeiro do que os não indígenas. Eu respondi assim, bom, na verdade, se 1500 os brancos não tivessem vindo, não tivessem pegado as nossas terras, escravizado o nosso povo, eu não estaria preocupada com a Covid. A gente tem um sexto sentido por preconceito. Quem não é o não indígena, ele não percebe, mas a gente percebe na fala, a gente percebe no olhar, a gente percebe em gestos tão pequenos que eles se tornam grandes pra gente. Mas quem sente, sabe a dor que causa. E pode acabar com o nosso dia. Né? Exatamente. As cotas, elas são muito importantes. Em algum momento, as cotas te ajudaram? As cotas, elas não me ajudaram tanto na escola. Mas hoje, graças a Deus, o meu emprego eu consegui graças às cotas. A gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar, a gente precisa progredir tanto quanto os brancos. E aí, na questão da educação, a gente percebe como que os indígenas não estão inseridos. Nesse meu processo seletivo, eram mais de 5 vagas e eu fui a única inscrita. Então, eu não tive uma concorrência, porque não existe. Mesmo com as cotas, mesmo que a gente aumente a quantidade de cota para processos seletivos, a gente precisa achar uma forma de incluir os indígenas dentro das universidades, dentro da educação. A gente precisa das cotas, mas a gente também precisa levar a informação de que a educação é importante, de que a gente tem oportunidade de educação, de trabalho para os indígenas. E para você, o que representa as comunidades indígenas urbanas hoje? Eu sinto que a comunidade urbana, ela é eu fora daqui. A comunidade urbana, ela é você pegar uma comunidade indígena e inserir ela dentro de um contexto urbano. Então, às vezes, a gente se sente um pouquinho sozinho, sabe? Assim, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente está aqui, mas você vê que você não está incluído ali. Então, a gente tem que sempre lutar cada dia mais para ficar um pouco mais confortável. Porque da mesma forma que a comunidade está inserida na sociedade, na cidade, na capital, eu também estou inserida na sociedade não indígena. Então é uma representatividade muito boa. Eu sinto assim que quando eu chego sempre no Marçal é tipo, aqui todo mundo vai saber quem eu sou, o que eu faço, eu vou ser entendida aqui. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Ainda para Sabe como falar bem-vindos em Terena? Yahi Kapunanoe.